Alô você! Como é bom estarmos juntos aqui na sua escola de heróis. Imagino que você já decidiu mentalmente, já fez a melhor escolha, já está focado, já decidiu se preparar com antecedência. Já decidiu se tornar no herói que você nasceu para ser. Passar no concurso público, tornar-se bombeiro. Eu já sei que você já tem a ideia convicta, então consequentemente já está estudando, já está se preparando. A videoaula de hoje nós vamos estudar a história do Brasil, mais precisamente, a independência do Brasil. A independência do Brasil. É muito importante que você entenda, que a independência do Brasil foi algo complexo. Não é algo simples, não ocorre da noite para o dia, é algo complexo, baseado em fatores externos e fatores internos. Fatores externos e fatores internos. Em termos de fatores internos, você tem que analisar a conjuntura pelo qual se deu a independência do Brasil aqui dentro do território brasileiro. E os fatores externos, tudo aquilo que de certa forma influenciou para se chegar a produzir uma conjuntura favorável para a independência do Brasil num plano internacional. Te aconselho, não fique só assistindo ou só ouvindo a videoaula. É importante que você organize o conteúdo utilizando ferramentas tradicionais. Você pode utilizar um caderno, você pode utilizar um livro, ou utilizando ferramentas tecnológicas, você pode digitar no seu computador, no seu tablet, no seu notebook. O importante é que você tem que ter um esquema para que você entenda o conteúdo com maior facilidade. Pressupondo que você entendeu isso e vai colocar em prática, fatores externos da independência do Brasil. Para a gente entender a independência do Brasil, alguns fatores externos, entre eles o iluminismo do século XVIII. O iluminismo vai mudar a forma de pensar, vai trazer estados democráticos de direito, governo republicano, a possibilidade de ter uma nova forma de governo, novas ideias vão surgir. Então perceba que nada ocorre da noite para o dia, nós temos que produzir novas ideias, um novo pensamento que seja capaz de fazer com que o indivíduo entenda que existem outras formas de sobrevivência. A partir do momento que ele mude a forma de pensar, isso está dentro do contexto do iluminismo. O iluminismo, entre vários aspectos, produz a era das revoluções, como diz Eric Hobsbawm, a independência dos Estados Unidos, a Revolução Francesa e a Revolução Industrial. E todas elas, de certa forma, influenciam o contexto da independência do Brasil. Então tem uma frase muito importante para você entender o contexto das transformações aqui no Brasil. O mundo muda, a América muda e o Brasil também muda. Tenha isso em mente, o mundo muda, a América muda e o Brasil também muda. O iluminismo produziu outro aspecto externo, a independência dos Estados Unidos. Os Estados Unidos foi a primeira nação a se tornar independente. Foi a primeira colônia a conseguir a sua independência. Se os Estados Unidos se tornou independente, outras colônias podem tentar. Se uma conseguiu, a outra pode tentar, então desenvolve. Aqui no Brasil, por exemplo, um sentimento nacionalista. A Revolução Francesa, que através do golpe dos 18 Brumários coloca Napoleão Bonaparte no poder. E com ele a alta burguesia. Em 1806, Napoleão Bonaparte decreta o bloqueio continental, impedindo que qualquer país da Europa comercializasse com a Inglaterra. Lembrando que Portugal era nação amiga da Inglaterra. Consequentemente, Portugal comercializa com a Inglaterra e é invadido pelo exército francês e espanhol. A corte portuguesa, em 1808, foge para o Brasil.
Em 1808 foge para o Brasil e chega à presença de Dom João VI aqui no Brasil. Então perceba, fatores externos, o iluminismo, a independência dos Estados Unidos, a Revolução Francesa, o governo napoleônico, o bloqueio continental de 1806, tudo isso, toda essa conjuntura, facilitando a chegada de Dom João VI aqui no Brasil. Fatores internos. 1808, a chegada de Dom João VI no Brasil. Principais realizações, vai ter a abertura dos portos às nações amigas, principalmente a Inglaterra. Isso produziu o fim do pacto colonial. Lembre-se que, de acordo com o pacto colonial, o Brasil só poderia comercializar com Portugal. E agora o Brasil pode comercializar com a Inglaterra. É uma nação amiga, é o fim do pacto colonial. Olha as transformações ocorrendo, e você tem que ter tudo isso na sua cabeça, você tem que gravar tudo isso, é muito importante. Por isso que você deve documentar, deve escrever, é extremamente importante. Ocorre a criação do Banco do Brasil, em 1808, a criação do Jardim Botânico, a criação da Biblioteca Nacional, a criação da Academia Imperial de Belas Artes, a fundação da Academia Militar, a criação de um hospital militar aqui no Brasil, a criação de uma fábrica de pólvora. Todas essas transformações, um aspecto externo e interno. Lembre-se que com a derrota de Napoleão Bonaparte, em 1815, com a derrota lá na Europa de Napoleão Bonaparte, o Brasil, Portugal recupera o controle político e o Brasil é elevado à categoria de Reino Unido a Portugal. Reino Unido, 1815, o Brasil deixa de ser colônia. Em 1820 ocorre a Revolução do Porto. E a Revolução do Porto exigiu o retorno de Dom João VI. O retorno de Dom João VI a Portugal. E exigia que o Brasil voltasse a ser colônia. O Brasil já era Reino Unido. Olha a conjuntura de fatores externos e internos. A pressão muito forte. Você acha que Dom João VI vai segurar a pressão? A Revolução do Porto, 1820, exige que ele retorne. Ele não consegue segurar a pressão, ele volta para Portugal, mas ele deixa aqui no Brasil o seu filho, o príncipe regente, Dom Pedro I, que permanece aqui no Brasil. Ocorre uma pressão muito grande para que ele também volte, e ele tem que decidir se ele vai permanecer ou se ele vai voltar. No dia 9 de janeiro de 1822, ele decide permanecer no Brasil, é o famoso dia do fico, sob a orientação de José de Bonifácio. Ele decide permanecer no Brasil e, consequentemente, diante da conjuntura, diante das pressões, não vê saída a não ser proclamar a independência do Brasil no dia 7 de setembro de 1822. O que eu quero que você entenda? Quando tem uma questão de história, quando tem um fato histórico, então nós estamos estudando um fato. Qual que é o fato? É a independência do Brasil. Para que você entenda o fato histórico de forma mais completa, você tem que entender os antecedentes. Como era antes. Então, antes o Brasil era colônia de Portugal. O que foi o fato em si? O fato em si, no caso, é a independência do Brasil. Como se desenrolou a independência do Brasil? Então, nós vimos fatores externos e fatores internos. E como o Brasil, nesse caso, desse fato, ele ficou. Então, o Brasil, consequentemente, vai conseguir a sua independência. Então, nós temos que analisar um fato
a forma anterior, o seu passado, o durante e o após, as suas consequências. O que era, o que aconteceu e quais as consequências. É a forma que o examinador ele pode te explorar as perguntas. As perguntas. Um outro aspecto importante que você tem que tomar cuidado é as comparações. Então nós podemos fazer também uma comparação. Por exemplo, a independência dos Estados Unidos e a independência do Brasil. Olha a diferença. A independência dos Estados Unidos foi através de guerras. Implantou uma república com 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário. Lá a lei representava a vontade geral, de acordo com os princípios do iluminismo. Implantou um regime presidencialista. E o primeiro presidente foi George Washington. Aqui no Brasil, a independência do Brasil foi através de acordo. Por via diplomática. Implantou uma monarquia. 4 poderes, o poder moderador, executivo, legislativo e judiciário. E o poder moderador é de exclusividade do imperador. O primeiro governante foi Dom Pedro I. Entenda que o fato de declarar a independência não significa que tudo está resolvido. As outras nações vão ter que reconhecer a independência brasileira. E você sabe qual foi a primeira nação que reconheceu a independência brasileira? Você sabe? Os Estados Unidos, devido à doutrina Monroe, América para os americanos. Eu sabia que você ia acertar. Você acertou? Não! Se você não acertou, você não erra mais nunca. Então, qual foi o primeiro país a reconhecer a independência do Brasil? Os Estados Unidos. Outra nação que também reconhece é a Inglaterra, porque a Inglaterra estava interessada em acordos econômicos. Depois Portugal, mas Portugal só reconhece a partir do momento que o Brasil paga indenizações, 2 milhões de libras esterlinas. Então percebam o tanto que é complexo o processo de independência do Brasil, baseado em fatores externos e baseado em fatores internos. Você pode utilizar também outra estratégia para gravar com maior facilidade. Você pode pegar esse conteúdo e organizar eles por datas. Em 1806 ocorre o bloqueio continental. Em 1808, a chegada de Dom João VI ao Brasil. Em 1815, a elevação do Brasil à categoria de Reino Unido. Em 1820, a Revolução do Porto. No dia 9 de janeiro de 1822, o dia do Fico. E no dia 7 de setembro de 1822, a independência do Brasil. É ideal que você organize todas essas datas, que você entenda as estratégias de estudo. O que era, o que foi e o que se tornou, antes, durante e depois. Em todo o conteúdo de história, antes, durante e depois. Você pode organizar por datas e gravar as principais datas. Lembrando que o concurso é algo específico. Ele vai tentar te induzir ao erro e muitas vezes o estudante ele escolhe o que é ou não mais importante de acordo com a visão dele. E no fundo você tem que estudar de forma detalhada o máximo possível e gravar o máximo possível e entender, raciocinando. Por isso que eu fiz questão de te mostrar o mesmo fato sendo visto por ângulos diferentes, de forma externa, de forma interna, por data, comparação. Se você entender isso, você vai aprender a história de forma mais rápida. Eu acredito em você. Se torne o líder que você nasceu para ser. Seja o bombeiro que você quer ser, o herói que você tem que se tornar. Minas precisa de você, o Brasil precisa de você. E até a próxima videoaula. Sucesso!